Vamos conversar sobre essa belezinha aqui? O livro Longevidade, da Laura Pires. Foi a nossa última leitura do Clube Sensum no mês de setembro de 2023 e é um livro que eu sempre olhava muito, sempre ficava olhando ele na Amazon pensando um dia eu vou ler. Sabe aquele livro que você quer ler, mas você nunca tira um tempo para ele? Pois bem, na nossa organização do Sensum, ele entrou nesse mês de setembro e ainda bem, finalmente eu li esse livro. Então quem aí tá na dúvida se vai gostar, se não vai gostar, eu quero comentar um pouquinho sobre ele com vocês nesse momento. Então se você tá chegando agora aqui no canal, já se inscreve, deixa o likezinho, faz aquelas coisas aradas toda aí de youtuber, né, que todo mundo pede, porque isso ajuda muito a gente a divulgar esse conteúdo e levar ele também para mais pessoas. E bom, em primeiro lugar, quem é Laura Pires, né, gente? Ela é nutricionista, até aqui atrás do livro tem falando sobre ela, especialista em neuropsiquiatria, pós-graduanda pelo Instituto de Gerontologia do Einstein. Então, ela é uma nutricionista que descobriu um quadro de saúde muito grave nela mesma e a partir de uma busca de um autoconhecimento, de tentar se descobrir e se autocurar, ela foi para a Índia e começou a estudar a medicina ayurvédica e a partir disso então ela desenvolveu todo o trabalho dela e hoje é um dos nomes mais conhecidos no Brasil nessa parte da Ayurveda, né? Então, quando a gente fala de Ayurveda, ela é um dos nomes sempre que aparecem e esse não é o único livro dela, né? Nós temos outros livros, inclusive eu tô louca pra comprar eles, porque eu acho que todos eles devem valer muito a pena. E bom, sabendo dessa história dela, a gente já fica um pouco mais assim, né? Ela não começou a estudar Ayurveda do nada, existiu um motivo, existiu uma cura. Então, claro, nós vemos uma medicina de mais de 5.000 anos aí sendo tratada por um livro, sendo tratada, aliás, num livro, por uma brasileira que pegou esses ensinamentos extremamente antigos e conseguiu aplicar no dia a dia. Isso, para mim, já é um fator de, ok, vou prestar atenção nisso, né? Porque às vezes medicina chinesa, medicina ayurvédica, né? Essas medicinas mais tradicionais parecem tão distantes da gente, falando numa outra linguagem, né? Que fica, parece que tão longe da nossa realidade. E quando a gente lê esse livro, a gente vê que sim, podemos aplicar essa medicina, esses conhecimentos tão antigos na nossa rotina, no nosso dia a dia. E essa foi a proposta desse livro. Então, para quem aí nunca leu nada sobre a Ayurveda, tá começando agora, nunca viu muita coisa sobre isso, não entende esses termos, né? Essas palavras difíceis aí, esse é o livro ideal. Eu também não entendo muito de Ayurveda, nunca estudei de fato, assim, né? Eu fico sempre sendo que eu brinco nas minhas aulas, eu sou metida, porque eu pego uma coisa ali, um pouquinho aqui, mas eu nunca fiz uma formação na área. Então esse livro me ajudou muito a entender até mesmo os termos, os significados que a medicina ayurvédica tem, tá? Bom, o que eu achei do livro? Ele não é um livro grosso, ele tem, deixa eu falar bem certinho para vocês aqui, 174 páginas de livro. As páginas finais você encontra receitas, tem várias receitinhas, várias imagens. Ele é um livro muito lindo, né? Ele agrada aos olhos, inclusive eu acho essa capa lindíssima, eu sou encantada com essa capa. Mas enfim, 174 páginas, bem tranquilo, você lê ele super rápido, a letra, a diagramação, é tudo muito bonito, bem espaçado. Não é um livro complicado para se ler, não precisa ter medo dele, ele é um livro mais tranquilo. Mas o que acontece? Eu falo sempre, até inclusive falando no clube para as assinantes que leram o livro com a gente, eu falei que eu amei esse livro, da metade para frente. Da metade do início dele, eu não gostei muito pelo seguinte fato. Ela traz uma contextualização, certo? O que eu acho interessante e muito provavelmente também a editora que publicou tenha pedido, né? Então, para não começar o assunto do nada, ela contextualiza. Mas essa contextualização, ela vem trazendo muitos dados e esses dados eles acabam ficando um pouco soltos, sabe? Dados de violência, dados de mortalidade, dados da saúde. Então a gente fica assim, aquela coisa um pouco cansativa, parece que nós estamos lendo
por exemplo, um artigo científico, sabe? Então a gente vai entendendo os dados, ela traz muitos conceitos. Dentre esses conceitos, eu também sou um pouco crítica quanto a isso, porque eu acho que esses conceitos eles não traduzem realmente a nossa realidade, né? Então a gente vê muita citação aqui da OMS, por exemplo, a gente vê muitos elogios da Laura para a Constituição brasileira, mas a gente sabe que na verdade não é tudo perfeito, né? A nossa Constituição não é linda, maravilhosa. Então eu acho que existiu um pouco assim. Foi para um lado, o início desse livro, que era um lado que eu não esperava. Eu acho que esse foi o impacto que eu tive a hora que li. Porque eu estava esperando que ela falasse sobre longevidade, né? Qualidade de vida, sobre envelhecimento humano. Só que no início ela foi para esses dados estatísticos, ela foi para esse lado que eu achei, assim, levando em consideração tudo que eu já passei, já estudei, tudo que eu passei, inclusive no mestrado, é um lado mais progressivo de se falar essa história, tá? Eu senti isso, um lado mais progressista da autora. O que não é ruim para muitas pessoas, mas eu acho que não coube aqui, sabe? Eu acho que não encaixou com o tema do livro. Para mim, a primeira parte foi desnecessária. Inclusive, eu anotei aqui uma parte onde ela fala muito sobre a questão da saúde da mulher. E aí ela traz, olha só para vocês terem uma noção, né? Gráficos e tudo mais. É importante, mas eu achei que ficou um pouco deslocado. E aí ela traz dados de mortalidade, mostrando que homens morrem mais do que mulheres. Isso é um fato, isso é um dado objetivo. Só que aí ela traz esse dado e ao mesmo tempo ela trouxe a ideia de que mulheres sofrem mais. E aí eu fiquei, poxa, como assim, né? Nós temos um dado onde homens trabalham em coisas mais pesadas, em trabalhos mais complicados, inclusive eles morrem muito mais pelo trabalho que eles têm, mas ao mesmo tempo em que homens morrem mais, mulheres sofrem mais. Como assim, né? Como é que ela chegou nesse dado? E aí, inclusive, tem uma parte aqui que ela fala, né? As mulheres já estão vivendo mais do que os homens, mas não necessariamente de forma saudável e com mais qualidade, ok? As mulheres tendem a acumular funções, desempenhando o papel de cuidadora da casa, da família, além do trabalho fora de casa e do fato de que muitas vezes são expostas à violência doméstica, todas questões que sobrecarregam o universo feminino. Então a conclusão dela foi que homens vivem menos, mas mulheres sofrem mais. Só que quando eu pego um dado objetivo, eu preciso comparar com outro dado objetivo. Senão essa comparação ela não consegue acontecer. É uma comparação que, a nível científico, ela é irrelevante, né? Eu não posso justificar ou comparar um dado objetivo com uma fala subjetiva, com algo que não é dado, que é subjetivo, né? Como o sofrimento. Como é que você mede o sofrimento? Como é que você determina esse sofrimento? Isso faltou, né? Então, eu acho que é muito superficial a gente pegar num livro, ler num livro, que homens vivem menos, morrem mais, mas mulheres sofrem mais. Como é que você avalia esse sofrimento? Não tem nenhum dado para a gente avaliar. Ok, mulheres são as cuidadoras, mas isso é tradicional e esse fato das mulheres serem cuidadoras, como é que ele impacta no sofrimento? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, quando ela traz essas questões de gênero, essas questões da OMS, essas questões comparando o sofrimento, levantando pautas, muitas vezes essa pauta aqui é tratada pelo movimento feminista, eu achei que faltou um pouco de contextualização, de embasamento, de seriedade para isso, certo? Mas passando essa primeira parte, que, ok, também não diminuiu o peso do livro, ela começa a entrar, sim, na parte do envelhecimento e da longevidade, que é o que ela se propõe. E nessa parte começa a ficar maravilhoso. Ela traz muitos termos, então aqui nós temos no capítulo do meio, um capítulo enorme. Eu achei essa divisão um pouco, né, assim, que grande, mas é um capítulo bom, tá? Ela traz muitos termos da medicina ayurvédica e ela vai explicando esses termos, justificando. Inclusive, ela trouxe muito também, assim, na
medicina ayurvédica se fala sobre isso. E aí, na medicina ocidental moderna, né, se fala sobre isso. Então, a Ayurveda justifica o que está acontecendo hoje. Isso eu acho muito bacana. Então, essa mescla que ela faz entre as duas medicinas, eu acho muito legal. E aí, com isso, ela vai trazendo, olha só, muitas dicas, ela vai trazendo, inclusive o livro tá todo marcado porque tem muita coisa interessante. Ela traz sobre alimentação, sobre chás, inclusive as receitas que ela traz, eu fiquei louca de vontade de fazer. Então é interessante, tá? Aqui, inclusive, magnésio, zinco, suplementos, quais nutrientes são importantes, né? Como é que a gente olha para o nosso corpo e pensa ele daqui a tantos anos? Como é que a gente desmistifica um pouco essa questão do envelhecimento? Eu achei que valeu muito a pena. Para quem aí tá com dúvida se ele é bom, se ele não é bom, ele é ótimo para quem tá começando nessa área. Eu acho que sempre vale a pena. E tirando essa primeira parte aí que eu achei um pouco desnecessária, ela é muito boa, assim, a escrita muito leve, muito fluida, um livro super rapidinho, certo? E bom, junto com esse livro, já que ele falava sobre medicina ayurvédica, eu trouxe esse aqui, que eu usei, na verdade, esses dois para montar o material de apoio do clube. Então, como eu sabia, né, como eu estava vendo que as meninas também tinham essa dificuldade com os termos muito específicos do Ayurveda, eu trouxe esse material aqui com a explicação. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o que significa cada coisa, né? Fiz alguns esqueminhas. Enfim, esse material ficou disponível para quem participou dessa leitura coletiva. Mas esse livrinho aqui, O Mínimo sobre Digestão, ele ajudou muito, tanto no entendimento desse livro, quanto na construção desses materiais de apoio que a gente disponibiliza. Esse livrinho foi escrito pela doutora Priscila Antunes, a doutora Pri, muito famosa no Instagram, né? Muito boa, eu adoro o conteúdo dela. E aqui ela escreve sobre digestão, só que com um olhar para a medicina ayurvédica. Isso eu achei maravilhoso. Inclusive, os termos que ela traz aqui, a Laura Pires também traz aqui, e as duas conversaram muito bem nesses livros. Então fica a indicação, se você comprar esse, aproveita e compra esse aqui também, é super baratinho, né? Inclusive, eu tenho cupom de desconto nessa editora, se vocês quiserem acessar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E é um livrinho que, assim, bem pequenininho, mas ele é muito especial, olha só. Ele é cheio de conteúdo, ele não economiza muito espaço, assim, sabe? Ele não é por ser pequeno que ele tem pouca coisa, pouco conteúdo, não. Ele é bem rico e eu achei que os dois se complementaram de uma forma muito maravilhosa. Estão de parabéns aqui a doutora Pri, a doutora e a Laura, porque eu acho que as duas, assim, se uniram perfeitamente. Não sei se, enfim, esse trabalho aí aconteceu, se elas se conhecem, né, assim, se esse foi esse é o propósito, mas lendo os dois, eu comparava uma coisa com a outra, tudo muito bem alinhado, tudo muito maravilhoso, e vale muito a pena, tanto para entender medicina ayurvédica, quanto para entender mais sobre nossa qualidade de vida, sobre a nossa vida saudável. Eu acho que os dois valem muito. E eu trouxe aqui para o canal do Senso para a gente ver que às vezes não precisa ser profissional da saúde para ler esses livros, né? Eu posso ser apenas uma curiosa. E aí as poucas informações que eu consigo absorver e praticar no meu dia a dia já fazem uma diferença enorme no final das contas, né? Então, fica aqui duas indicações para vocês. Lembrando que, se caso vocês queiram que eu fale sobre outros livros do clube ou de fora do clube, eu fico à disposição também. É só comentar aqui embaixo, tá bom? Então, um grande beijo e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até!